verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Eu e meu Pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção de que eu e meu Pai somos um. Estas afirmações, eu e meu Pai somos um, João capítulo 10, versículo 31, e meu Pai é maior do que eu, João capítulo 14, versículo 28, parecem ser controvérsias, mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer no que se diz respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, dando testemunho de seu Pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou ser mulher. E você ainda continua como indivíduo acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um com Deus. Não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Seja aquilo o que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis. Ele disse: tudo o que determinardes realizar dará certo. Jó, capítulo 22, versículo 28. Essa deve ser a sua determinação, elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Como ele expressou: e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João, capítulo 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma: nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai, que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, neste momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. Agora você sabe o que se quis dizer com: você precisa nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com a sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo o que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, é o mesmo que morrer para um e viver para outro. A pergunta: quem dizes que eu sou? Lucas, capítulo 9, versículo 20, não foi feita por um homem chamado Jesus a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si próprio, é o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse: você acredita em Deus? Crede também em mim. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. Orar sim, suplicar não.
Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja. Agora, você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram ao Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre ao rezar a Deus para ter riquezas lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, que é pobreza. As orações, para serem bem-sucedidas, devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assumindo a natureza de ser rico. Nos foi dito, quando você orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquilo o que o teu pai ver em segredo te será dado abertamente em recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 6. E aqui nós identificamos o Pai como sendo a consciência de ser. Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora e então declarar ser o que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: eu sou o caminho. E não eu, José da Silva, sou o caminho. Mas eu sou a consciência de ser o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por tudo que determinardes realizar dará certo. Ao seu comando. Parte 2. O princípio da concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz de uma maneira milagrosa a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa a quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem, e ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível. Mas, como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho. Uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu esposo. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías, capítulo 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção. O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é: vá e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria:
a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo, até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo o que você está unido em consciência. A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O Verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João. Ou seja, e o Verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando, então, a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo o que, até então, era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba então que você sempre está comandando a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras. Eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram. Ou seja, eu sou e saudável concordaram em ser um só. E este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo neste caso: saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou, me enviou a vós. Pois quem além de mim, além de eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente, Moisés declarou: Eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas, ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo o que agora for um problema ou limitação e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo. Eu sou. Não condicione esta consciência ainda. Apenas declare ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face, sem forma.
Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, de forma e aspecto a sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser, você vai descobrir dentro dessa profunda essência de si que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras. A ficar ausente do corpo, para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O corpo é a sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade, eu vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo destruindo as coisas ao seu redor é o mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência, e você manterá este reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que é em sua consciência. Seja grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas, como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo o que você primeiro é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos, até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel, capítulo 4, versículo 35. Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo, que está sentado em um trono no espaço, mas sobre o único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem forma e sem face, e liberta-te da sua prisão autoimposta. O bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João capítulo 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as suas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo que você é consciente de ser. A voz da sua consciência, como pastor, é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é uma porta aberta onde tudo o que eu sou pode entrar.
A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então, a afirmação: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos, capítulo 23, versículo 1. Agora será vista na sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está carente de evidências ou com falta de provas daquilo que você está ciente de ser. Isto, sendo verdade, então, por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Oi, tudo bem? Que bom ter você aqui. Eu espero que você esteja gostando da leitura deste livro e do que está sendo compartilhado através do mesmo. Eu estou passando aqui rapidamente para dizer que muito do que eu sei hoje, assim como o despertar da minha consciência, Neville Goddard tem parte nisso, através da sua forma simples de ensinar e da interpretação psicológica dos textos bíblicos. Eu aprendi muito sobre quem eu sou e o quão importante foi compreender este princípio. Eu vou compartilhar um pequeno texto que está neste livro aqui, e que foi um dos grandes responsáveis por me fazer aceitar e compreender a consciência de ser o eu sou. E compreender este texto e somá-lo junto ao que está sendo compartilhado nessa leitura fará com que você assuma o poder que pode transformar a sua vida para sempre. Então, preste muita atenção na leitura. O eu sou, ou seja, a sua consciência, é a única porta através da qual todas as coisas devem passar em seu mundo. Pare de procurar por sinais. Os sinais sucedem. Eles nunca precedem. Comece a reverter a instrução. Ver para crer, por crer para ver. Comece agora a acreditar, não com a confiança que varia com base nas evidências externas e enganosas, mas com uma confiança sem temor, com base na lei imutável de que você pode ser o que você deseja ser. Você vai perceber que você não é uma vítima do destino, mas uma vítima da fé em si mesmo. Somente através desta porta, aquilo que você procura poderá passar para o seu mundo da manifestação. Eu sou a porta. Sua consciência é a porta. Então, você deve se tornar consciente de ser e possuir aquilo que você deseja ser e possuir. Qualquer tentativa de realizar os seus desejos de outra forma, que não seja através da porta da sua consciência, fará com que você roube este poder de si mesmo. Qualquer expressão que você não sinta verdadeiramente não será natural para você. Antes que qualquer coisa apareça, Deus, o eu sou, assente ser dentro de você. E em seguida, isto o que é sentido aparece, é ressuscitado, é trazido do nada. E para encerrar, eu sou rico, eu sou pobre, saudável, doente, livre, confinado. São, antes de tudo, impressões ou condições que foram sentidas, antes de se tornarem expressões visíveis. Seu mundo é a sua consciência objetivada. Não perca tempo tentando mudar o seu exterior. Mude a sua impressão, o seu interior, e o que for externo será resolvido em seguida. Quando a verdade desta afirmação se solidificar em você, você perceberá que encontrou o elo perdido, a chave mestra para abrir todas as portas. Eu sou a sua consciência. É este elo perdido que foi feito carne, a imagem e semelhança daquilo o que você é consciente de ser. Bem, o que eu queria compartilhar era isso. Este pequeno trecho faz parte do livro Sua Fé é Sua Fortuna, de Neville Goddard. E eu espero de coração que você esteja preparado para receber o que foi compartilhado. Este livro, Sua Fé é Sua Fortuna, está dentro dessa super edição especial, O Despertar da Consciência, com 7 obras fantásticas de Neville Goddard. Se você tiver interesse em adquirir essa edição especial,
Eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição para você saber mais. Eu ouso dizer que O Despertar da Consciência é um livro que você deveria ter em suas mãos, tá bom? Fique à vontade para saber mais através do primeiro link na descrição. Bem, eu vou ficando por aqui. Até breve e continue com a leitura do livro. Bom estudo. Ao seu comando. Parte 3. Você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto é fácil possuir a dos seus opostos. Porque a sua atual consciência não é o que é por causa de seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade. Mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado a imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento de que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo o que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus. A não ser que isto esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento apresentados por outros possa estremecê-lo. Ele pode flagrar-se retornando para a escravidão das suas antigas crenças. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João, capítulo 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado, até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência de que agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Eis que estou à porta e bato. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O eu, batendo a porta, é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar este desejo para a sua expressão. Ascender até seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até seu Pai. Jesus, como você e eu, achava que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem, mas por ele ter descoberto que seu Pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e ascendia na consciência do estado desejado e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem. Os homens são apenas vestimentas
aonde o ser impessoal habita, o Eu Sou. A presença a qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações, e para dar expressão a isto, que, como homem, João da Silva, você se acha incapaz de realizar, você pode voltar a sua atenção para longe das suas atuais limitações, ou da concepção de ser João da Silva, e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe, pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Não especule a respeito de como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada, e que, então, estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Você deve perceber por que esta declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. A gratidão. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras: obrigado, Pai. Quando você encontra a alegria da gratidão ao se sentir grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um com a consciência daquilo pelo que você deu graças. Deus, a sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo o que você já está ciente de ser, e nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai. Não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa proferir em voz alta as palavras obrigado, Pai. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência, ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou o presente que era apenas um desejo antes de você ascender na sua consciência. E a sua fé agora é a substância que deve vestir o seu desejo. Este crescimento na consciência é um matrimônio espiritual onde dois concordam em ser apenas um, onde a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Seja o que for, é uma promessa muito grande. É incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo que você pede como certo ou errado. Este critério é você quem decide. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Então isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome. O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo, e você vai pedir em vão. Nome significa natureza ou condição. Então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinada coisa, os resultados irão se seguir. Pedir em seu nome significa que eu devo me elevar em consciência para tornar-me um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo, e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo, tudo o quanto pedirdes em oração, tenhais fé
que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos capítulo 11, versículo 24. Orar, como falamos antes, é reconhecimento. É a capacidade de acreditar que já o recebeste. Isso significa que você deve alcançar a natureza das coisas que você pede antes que você possa recebê-las. O perdão. Para alcançar esta natureza mais facilmente, uma anistia geral é necessária. Nos foi dito: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Pode até parecer que isto se refere a um Deus pessoal, que fica satisfeito ou insatisfeito com as suas ações, mas este não é o caso. Considerando a sua consciência sendo Deus e você mantém nela algo contra alguma pessoa que te fez mal, então você vai estar alimentando esta condição que irá se refletir em seu mundo. Mas ao perdoar esta pessoa de toda a culpa, você vai estar automaticamente se libertando desta condição, deste fardo em sua consciência, e assim poderá se elevar a qualquer nível que seja necessário. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles em Cristo Jesus. Por isso, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação é primeiro libertar todas as pessoas do mundo das suas culpas, pois a lei nunca é violada, e você pode descansar com confiança, sabendo que a concepção de cada homem sobre si mesmo será sua recompensa. E, portanto, você não precisa se preocupar em ver ou não a pessoa receber o que você considera que ela deveria receber, pois a vida não comete erros, e ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro ele dá para si mesmo. A parte que lhe cabe. Isto nos traz um conceito da Bíblia que é muito desturpado: o dízimo. Líderes de todos os tipos têm escravizado o homem com o assunto do dízimo, pois, por não se entender a natureza do dízimo, e pelo fato das pessoas sofrerem com o medo da escassez, esses líderes levam seus seguidores a acreditar que uma 10ª parte de sua renda deve ser dada ao Senhor. Ou seja, como eles mesmos fazem questão de deixar bem claro que quando alguém dá uma 10ª parte de sua renda para sua instituição particular, este alguém está dando a sua 10ª parte, ou dízimo, para o Senhor. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você deve dar o dízimo, e você só pode contribuir desta forma. Portanto, quando você diz a si mesmo que você é alguma coisa, você também está atribuindo esta alegação ou qualidade a Deus. E a sua consciência de ser, que não faz distinção de pessoas, retornará para você essa qualidade ou atributo que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear, pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor e sabedoria é definir o que não pode ser definido, pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário e você deve dar o seu dízimo a Deus, mas de agora em diante dê ao único Deus e garanta que você irá dar a Ele a qualidade que você deseja ser como homem, declarando-se ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Mas, eu lhe garanto, no dia em que você declarar estas qualidades ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. O que é pedido em segredo será dado abertamente. Ou seja, as suas convicções secretas de si mesmo, essas reivindicações secretas que nenhum homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo, pois as suas convicções de si mesmo são como as palavras de Deus dentro de você, palavras que têm espírito e que não podem retornar vazias a vós, mas que devem cumprir aquilo que elas proclamam.
a videira da vida. Você está agora absorvendo do infinito tudo aquilo o que você está consciente de ser neste momento. E nenhuma palavra ou convicção deixará de fluir até você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João capítulo 15, versículo 5. A consciência é a videira, e as qualidades que você agora está consciente de ser são como os ramos, que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida sem que esteja enraizado na videira, então, da mesma forma, as coisas não têm vida a não ser que você tenha consciência delas. Se um ramo murcha e morre, se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, então as coisas em seu mundo falecem se você tirar a atenção delas, porque sua atenção é como a seiva da vida, que a mantém vivas e as sustentam em seu mundo. Para dissolver um problema que agora se apresenta real para você, tudo o que você deve fazer é remover sua atenção deste problema. Apesar de sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Torne-se indiferente e comece a sentir-se ser aquilo, o que seria a solução deste problema. Ao seu comando. Parte 4. O sentimento é o segredo. Por exemplo, se você foi aprisionado, nenhum homem precisa lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade, seria automático. Então, por que olhar por trás das barras das 4 paredes de sua prisão? Tire sua atenção de estar preso e comece a sentir-se livre. Sinta-se livre até o ponto onde isso se torne natural. No momento em que você conseguir, as barras de sua prisão se dissolverão. Aplique este mesmo princípio em qualquer outro problema. Eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço e aplicarem este princípio, e num piscar de olhos, as dívidas que eram montanhas foram removidas. Eu vi aqueles que foram dados como incuráveis pelos médicos desviarem a sua atenção para longe de seus problemas e da doença e começarem a sentir-se bem, apesar das evidências de seus sentidos provarem o contrário. E pouco depois, sem se dar conta, suas doenças incuráveis desapareceram sem deixar sequelas. A sua resposta para "quem dizes que eu sou?" irá determinar a sua expressão. Enquanto você for consciente de estar aprisionado, doente ou pobre, você continuará a moldar ou expressar essas condições. Quando o homem perceber que ele é, agora, aquilo o que ele está buscando, e começar a afirmar que ele realmente o é, ele receberá a prova do seu clamor. Este sinal lhe é dado nas Escrituras. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: "A quem procurais?" Responderam-lhe: "A Jesus de Nazaré." Ao que lhes respondeu Jesus: "Eu sou Jesus." E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: "Eu sou Jesus." Eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: "A quem procurais?" E eles disseram: "A Jesus de Nazaré." Jesus lhes exclamou: "Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos." João capítulo 18, dos versículos 4 ao 8. Aqui Jesus significa a salvação ou Salvador, aquele que tem pleno conhecimento de tudo o que virá sobre eles. Os homens que estão com Judas e traiu Jesus são a consciência do homem procurando Jesus de Nazaré, o "eu sou." Mas quem andam com Judas, a dúvida, que os fazem recuar atônitos e caírem no chão. Por isso, se é a Jesus que buscais,
deixai os outros homens, que não são o eu sou, seguirem os seus caminhos. O eu sou é aquele que vai te salvar. Se você está com fome, seu salvador é comida. Se você é pobre, o seu salvador é a riqueza. Se você está preso, o seu salvador é a liberdade. Se você está doente, não será um homem chamado Jesus que vai te salvar, mas a saúde se tornará o seu salvador. Portanto, afirme, eu sou ele. Em outras palavras, afirme-se ser aquilo o que você deseja. Reivindique em consciência, não em palavras. E a sua consciência irá recompensá-lo com o seu desejo. Nos foi dito, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Bem, sinta-se de todo o coração que você já adquiriu esta qualidade em sua consciência, até que você se sinta ser esta qualidade. Quando você se perder na sensação de estar com ela, esta qualidade vai encarnar-se em seu mundo. Você só fica curado do seu problema quando você toca a sua solução. Contudo, Jesus insistiu, certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Lucas capítulo 8, versículo 46. Sim, o dia em que você tocar algo que você sente dentro de você, sentindo-se saudável ou curado, virtudes irão emanar de você e irão se solidificar no seu mundo como bênçãos. Foi dito a você, você acredita em Deus, crede também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser um com Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Você deve fazer o mesmo. Sim, comece a acreditar que a sua consciência, que a sua essência de ser é como a essência de Deus. Reivindique para si todos os atributos que você deu até então a um Deus externo a você e comece a expressar essas afirmações. O Alfa e o Ômega, pois eu sou Deus de perto e não de longe. Jeremias 23, versículo 23. Eu estou mais perto de ti do que as tuas mãos e os teus pés, mais perto do que a tua própria respiração. Eu sou a consciência de ser. Eu estou em tudo o que um dia você venha a ser consciente de ser, no princípio e no fim. Antes do mundo ser mundo, eu sou, e quando o mundo deixar de ser, eu sou. Antes de Abraão, existe eu sou. Este eu sou é a sua consciência. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Salmos, capítulo 127, versículo 1. A não ser que o Senhor, sua consciência, estabeleça primeiro o que você procura, você irá trabalhar em vão para conseguir o que você quer. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Então, na verdade, abençoado é o homem que confia em si, pois a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Você acredita em Deus, crede também em mim. Retome a tua confiança. Não deposite a sua confiança nos homens, pois eles apenas refletem o que você expressa, e só podem trazer a você, ou fazer por você, o que primeiro você faz para si mesmo. A vida, ninguém tira de mim, a menos que eu a entregue de espontânea vontade. Eu tenho poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículo 18. Eu tenho o poder de arruiná-la e o poder de restaurá-la. Aconteça o que acontecer ao homem deste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem, manifestação, vem a mim, a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido. E eu
e meu Pai somos um. Creia nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo o que ele é e continuará a fazê-lo até que ele descubra que ele é a causa de tudo. Eu sou não veio para destruir, mas para cumprir. Eu sou a essência que existe dentro de você, nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si. Saia do nível da pobreza. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo. Não importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que primeiro ele declare-se ser rico, pois as evidências sucedem, elas nunca precedem. Ficar frequentemente murmurando e reclamando das limitações da pobreza, enquanto se permanece pobre em consciência, é o hábito dos tolos. As mudanças da vida não podem ser realizadas neste nível de consciência. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você, sozinho, chegou a essa condição de perda e escassez. E tome a decisão dentro de si para se elevar a um nível maior, onde o novilho gordo, o anel e o manto aguardam a sua reivindicação. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas enquanto nós continuarmos a condenar a nós mesmos. Então, assim seja qual for a tua doutrina a respeito desses assuntos. Guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos capítulo 10, versículo 14. Pois a vida nada condena, tudo ela manifesta. A vida não se importa se você se considera ser rico ou pobre, forte ou fraco. Ela te recompensará eternamente com aquilo o que você afirmar como verdade sobre si mesmo. Não julgueis para não serdes julgado. O julgamento do certo e do errado pertence ao homem apenas, pois para a vida não há nada certo ou errado. Como Paulo afirma em suas cartas aos Romanos, eu sei e estou convencido no Senhor Jesus de que nada é por si mesmo impuro, a não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. Romanos capítulo 14, versículo 14. Pare de se perguntar se tu és digno ou indigno de receber aquilo que tu desejas. Você, como homem, não cria o desejo. Seus desejos são formados dentro de você por causa daquilo o que você declara ser agora. Quando um homem tem fome, sem pensar, ele automaticamente deseja por comida. Quando preso, ele automaticamente deseja por liberdade, e assim por diante. Seus desejos contêm dentro de si o plano de sua autoexpressão. Então deixe todos os julgamentos de lado e eleve a sua consciência ao nível do seu desejo, e sinta-se um com ela, declarando que seja agora, pois ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me glorificarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Tenha fé na declaração do invisível, até que a convicção nasça dentro de você, de que assim há de ser. A sua confiança nessa declaração vai lhe pagar grandes recompensas. Só um pouco mais, e aquilo o que você deseja virá ao seu encontro. Mas sem fé é impossível de se perceber qualquer coisa, pois só através da fé os mundos podem ser alinhados, porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Eles se seguirão tão certo quanto a noite segue o dia. Olhe para os seus desejos, todos eles, como as palavras de Deus, e cada palavra ou desejo, uma promessa. A razão pela qual a maioria de nós falhamos ao descobrir os nossos desejos é porque nós constantemente os
condicionamos. Não condicione o seu desejo, apenas o aceite conforme ele chega até você. Dê graças por ele, até o ponto em que você se torne grato por já tê-lo recebido. Em seguida, siga o seu caminho em paz. Semear com fé. Essa aceitação do seu desejo é como lançar sementes férteis, em solo preparado, pois quando você lançar a coisa desejada na consciência, confiante de que ela vai acontecer, você terá feito tudo o que é esperado de você. Mas ficar se preocupando ou considerando sobre como seu desejo irá amadurecer é o mesmo que segurar estas sementes férteis em uma mente instável. E, portanto, elas nunca chegarão a ser lançadas no solo da confiança. O único motivo pelo qual os homens condicionam os seus desejos é porque eles constantemente julgam as suas condições pelas aparências e as consideram como reais, esquecendo de que a única realidade é a consciência que existe por detrás destas condições. Enxergar todas as coisas como reais é o mesmo que negar que tudo é possível para Deus. O homem que está aprisionado e vê internamente as suas quatro paredes como reais, está automaticamente negando o seu desejo ou promessa de Deus por liberdade. Eles não sabem o que fazem. Uma pergunta que aparece frequentemente quando se ouve estas declarações é: se o desejo de um dom de Deus, como se pode dizer que esse desejo é bom quando um homem deseja matar alguém e que, além disso, foi Deus quem enviou este desejo a ele? Em resposta a isso, deixe-me lhe dizer que nenhum homem deseja matar o outro. O que ele deseja, na verdade, é se ver livre de alguém. Mas pelo fato dele não acreditar que o desejo de ficar livre de alguém contém em si o poder para o libertar, ele condiciona esse desejo e acha que a única maneira de se ver livre é matando esse alguém, se esquecendo de que a vida embutida no próprio desejo tem maneiras que ele, como homem, não conhece. Os seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. E assim, o homem continua a distorcer os dons de Deus através da sua falta de fé. Ao seu comando. Parte 5. Removendo montanhas. Os problemas são as montanhas, que podem ser removidas, se o homem tiver ao menos a fé de um grão de mostarda. Os homens lidam com seus problemas como fez aquela velha senhora, que ao assistir e ouvir um pregador dizer em seu sermão: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquela montanha: remova-te, e ela será removida, pois nada é impossível para quem crê. Naquela noite, ao fazer as suas orações, ela citou esta passagem das Escrituras e deitou-se na cama, achando que ela havia orado com fé. Logo ao amanhecer, ela correu para a janela e exclamou: eu sabia que aquela velha montanha ainda estaria lá. É assim que o homem se aproxima dos seus problemas. Ele sabe que ele ainda continuará a confrontá-los. Portanto, como a vida não faz distinção de pessoas e nem destrói nada, ela continua a manter vivo tudo aquilo que ele está consciente de ser. Os problemas só irão desaparecer quando o homem mudar de consciência. Você pode negar se quiser, mas isso ainda continuará a ser um fato. Que a consciência é a única realidade e que as coisas apenas espelham aquilo que está em sua consciência. Portanto, o estado de espírito que você está procurando só será encontrado na consciência, pois o reino dos céus está dentro de você. Céus e terras passarão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está hoje vivendo no céu que você estabeleceu dentro de você, pois aqui nesta terra o seu céu se revela a você. O reino dos céus realmente está próximo. Está na hora de você perceber isso. Então, crie um novo céu, entre em um novo estado de consciência, e uma nova terra aparecerá. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, pois todas as coisas passarão. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, nem mesmo virão à mente. Isaías capítulo 65, versículo 17. Eis que venho em breve, sua consciência. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eu sou aquele que não tem nome, mas eu assumirei cada nome ou natureza que você invoque. Lembre-se, é você, você mesmo, a quem eu chamo como eu, pois cada concepção que você tem de si mesmo, ou seja, cada convicção intensa que você sente internamente, é a que deve se expressar como existente. Pois eu sou, não se engana, Deus não é ingênuo. A arte da pesca. Agora deixe-me instruí-lo na arte de pescar. Está registrado que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Então Jesus veio sobre a cena e disse-lhes para lançar as suas redes mais uma vez, nas mesmas águas que apenas há alguns instantes eram estéreis. E desta vez as redes estavam estourando com tanta captura. Esta história está ocorrendo no mundo de hoje, exatamente dentro de você, leitor. Porque você tem dentro de si todos os elementos necessários para pescar. Mas enquanto você não reconhecer a Jesus Cristo, a sua consciência, como o Senhor, você vai pescar do mesmo modo como fizeram os discípulos, na noite da escuridão humana. Ou seja, você irá pescar pelas coisas considerando que elas são reais, e pescará com a isca humana, que é a luta e a exaustão, tentando alcançar o seu desejo a todo custo, coagindo-o a ser de uma maneira ou de outra, e todo este esforço será em vão. Mas, quando você descobrir a sua consciência de ser como Jesus Cristo, você irá deixá-lo guiar a sua pesca, e você vai pescar as coisas que você deseja na consciência. Pois o seu desejo será o peixe que você irá pegar, e como a sua consciência é a única realidade viva, você deverá pescar em suas águas profundas. Se você deseja pescar algo que esteja além de sua capacidade atual, você deve lançar-se em águas profundas, no interior de sua consciência, onde este peixe ou desejo costuma nadar. E para lançar-se em águas mais profundas, você deve deixar para trás todos os seus problemas e limitações atuais, removendo a sua atenção sobre eles. Vire completamente as costas para cada problema e limitação que você possui atualmente. Concentre-se apenas em ser, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Assim mesmo. Continue a declarar para si que você apenas é consciente de ser. Não condicione esta declaração, apenas continue a sentir-se ser. E sem perceber, você vai estar recolhendo a âncora que te prendia nas águas rasas dos seus problemas, e se pondo a navegar em direção às águas mais profundas. Esta sensação geralmente vem acompanhada com um sentimento de expansão. Você vai se sentir expandindo, como se estivesse crescendo de verdade. Não tenha medo, pois é necessário ter coragem. Você não vai morrer para nada que não seja uma das suas antigas limitações. Elas irão morrer conforme você se afastar delas, pois elas vivem somente em sua consciência. Nesta nova consciência profunda e expandida, você descobrirá ter um poder que você nunca sonhou ter antes. As coisas que antes você desejava e que eram empurradas às margens das suas limitações são os peixes que agora você vai poder pegar nesta profundidade. E por você ter se livrado da consciência de todas as barreiras e problemas, agora se sentir um com aquilo, o que você deseja ser, será a coisa mais fácil do mundo para se fazer. Ressuscitando em um novo estado. Porque eu sou, sua consciência, a ressurreição e a vida. Você deve unir este poder de ressurreição com aquilo o que você deseja, se você quiser que o seu desejo ganhe vida em seu mundo. Agora comece a assumir a natureza do objetivo, do seu desejo através dos sentimentos,
Eu sou rico. Eu sou livre. Eu sou forte. Quando esses sentimentos se fixarem em você, a sua condição anterior será enterrada sobre a forma das coisas que agora você sente sobre si. E você será crucificado com estes sentimentos de riqueza, liberdade e força. Permaneça sepultado na quietude destas convicções. Então, quando você menos esperar, estas qualidades serão ressuscitadas em seu mundo como realidades vivas. O mundo terá que te tocar, para ver se você realmente é de carne e osso, pois você começará a dar frutos da natureza dessas qualidades recém-adquiridas. Esta é a verdadeira arte da pesca, para as manifestações da vida. Olhe para a luz de Deus. Outra realização bem-sucedida daquilo que desejamos também nos é contada na história de Daniel na Cova dos Leões. Nela está registrado que Daniel, na Cova dos Leões, virou as costas para os leões e olhou para a luz que vinha de cima, e que os leões permaneceram impotentes, e que a fé de Daniel em seu Deus o salvou. Esta também é a sua história, e você também deve agir assim como fez Daniel. Se por acaso você fosse jogado na Cova dos Leões, você não teria outra preocupação a não ser os leões. Você não conseguiria pensar em nenhuma outra coisa no mundo que não fosse o seu problema. No caso, os leões. No entanto, foi dito que Daniel virou as costas para eles e olhou para a luz, que era seu Deus. Se nós seguirmos o exemplo de Daniel enquanto estivermos aprisionados na cova da pobreza ou da doença, devemos tirar a nossa atenção dos problemas, das dívidas e das doenças e nos concentrarmos naquilo o que buscamos. Se nós não olharmos para trás com a consciência destes problemas, mas continuarmos em fé, acreditando que somos aquilo que buscamos, nós também veremos os muros das nossas prisões se romperem e revelarem tudo aquilo que pedimos. Sim, qualquer coisa que pedirmos. O que tens em casa? Outra história que é contada é sobre a viúva e as jarras de azeite. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo o Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Diga-me o que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos jarras vazias, tantas quanto puder recolher. Depois vá para dentro de tua casa e feche a porta por detrás de ti e de teus filhos, e derrame do azeite puro que brotar da tua jarra para encher a todas as outras, pondo-as de lado à medida em que elas ficarem cheias. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as jarras que eles lhe traziam. Quando todas as jarras estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traze mais uma jarra. Ao que ele respondeu: Não há mais nenhuma vazia. Então o azeite parou de derramar. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo: Pois agora vai, vende este azeite puro, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto que ainda sobrará. Segundo a Reis, versículos do 1 ao 7. Você, leitor, é esta viúva. Você não tem um esposo para lhe fazer conceber ou te fazer gerar frutos. Aqui, o estado de viúva significa um estado estéril. A sua consciência agora é o Senhor, ou o profeta, que se tornou seu marido. Diga o exemplo da viúva, que, em vez de olhar o vazio ou para o nada, olhou para alguma coisa, uma jarra de azeite. Então, o comando para ela foi: vá para dentro de tua casa e feche a porta, ou seja, volte-se para dentro de si e feche a porta dos sentidos, que lhe expressam as jarras vazias, as dívidas e os problemas. Quando você retomar a sua atenção, feche completamente a evidência dos seus sentidos e comece a sentir a alegria
simbolizada pelo azeite, de ter recebido tudo aquilo que você deseja. E quando você estabelecer este acordo dentro de você, ao ponto de que todas as dúvidas e medos tenham passado, então você também irá encher todas as jarras vazias de sua vida e derramará alegria em abundância. O reconhecimento é o poder. O reconhecimento é o poder que conjura no mundo. Cada estado que um dia você reconheceu, você materializou. Tudo o que você está reconhecendo agora como verdade sobre si, você está experimentando. Então, seja como a viúva e reconheça a alegria. Não importa o quão pouco ela seja reconhecida inicialmente. Você será generosamente recompensado com ela, pois o mundo é um espelho de magnitude que amplia tudo o que você está consciente de ser. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números, capítulo 15, versículo 41. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Que revelação gloriosa ter a sua consciência agora revelada como o Senhor teu Deus. Venha, acorde deste sonho que tem te aprisionado. Perceba que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Salmos 24, versículo 1. Você ficou tão impregnado com a crença de que você é homem, que você esqueceu que você é um ser glorioso. Agora você está com a sua memória restaurada. Decrete que as coisas não visíveis sejam visíveis, pois todas as coisas são obrigadas a responder à voz de Deus, à sua consciência de ser, pois o mundo está ao seu comando. Ao seu comando. Autor: Neville Goddard. Título original em inglês: At Your Command. Narração: Misael Michel. Tradução: Eduardo Pereira. Adquira o seu livro impresso, O Despertar da Consciência. O Despertar da Consciência é uma série transformadora que lhe dará um novo ponto de vista na busca e na concretização dos seus sonhos e planos. Não subestime a sua capacidade de se surpreender. O Despertar da Consciência lhe fará encontrar muitas das respostas que você sempre buscou na vida. O livro impresso, O Despertar da Consciência, é uma série contendo os 7 livros de Neville Goddard. Ao seu comando. Sua fé é sua fortuna. Oração: a arte de acreditar. O sentimento é o segredo. O poder da consciência. O despertar da imaginação. E o tempo de semear e colher. Para adquirir o livro O Despertar da Consciência, contendo estes 7 livros de Neville Goddard, é muito simples. Basta clicar no primeiro link que está na descrição. Você será direcionado para a página de vendas da Universo Livros. Pergunte a si mesmo: o que você gostaria de realizar se todas as coisas obedecessem àquilo o que você determina? Os desejos do homem por uma vida mais ampla, mais próspera e mais abundante não devem ser vistos como algo condenável, mas sim como dádivas de Deus. Na verdade, eles são a vontade de Deus, procurando manifestar o seu poder de criação e expressão através da consciência humana. Este é um livro para sempre se recorrer. À medida em que você pôr esta sabedoria em prática, realizando as suas obras interiores. Não se trata de algo como mágica. Isso não existe. No entanto, quanto mais você ler e reler O Despertar da Consciência, cada vez mais você encontrará as chaves para alcançar a plenitude em sua vida. Portanto, não se engane ao pensar que você poderá assimilar e aplicar todo este conhecimento com apenas uma única leitura. É preciso que você leia este livro várias vezes, até que você compreenda completamente a nova atitude que você deve buscar em relação à vida. Até que você entenda em cada pensamento seu que o sentimento que eles lhe trazem consigo é o segredo da criação. Se você gostou dessa série, curta, compartilhe e comente o que mais você gostou. Um forte abraço e até breve.